Boa noite. Paz do Senhor, irmãos. Vocês estão felizes? Faz uma cara de crente feliz para quem está do seu lado. Diga para ele: Deus vai te pegar aqui hoje, irmão. Aleluia. Você sabe que um crente que não é feliz é um difamador do evangelho, né? Amém? É bom demais ser crente, não é, gente? A gente faz o que gosta, ainda ganha para isso. É ou não é? O cara diz: pastor, tem gente que liga para a gente e diz assim: pastor, como é que está a luta? Eu digo: que luta, irmão? A luta. Quem tem luta é o diabo, irmão. Eu estou na bênção. Nós estamos felizes de estar aqui desde ontem. Tem sido tempos intensos, tem sido um evangelho intenso. E sabe que a gente sempre é medido por aquilo que a gente denuncia. E eu louvo a Deus porque à medida que você estabelece para os outros, é à medida que você vai ser julgado por elas. E o evangelho tem sido graça de Deus sobre as nossas vidas. Eu amo pregar o evangelho, irmãos. O evangelho mudou minha casa, mudou a estrutura dos meus filhos, mudou o nosso casamento, meu e da Iraci, né? A Iraci sempre me incomodou muito no evangelho. Aleluia, e graças a Deus. Não, nós temos um casamento abençoado, temos uma família abençoada, temos filhos abençoados, 8 netos. E agora a gente já está, nossos filhos já estão todos casados. E só tem o Samuel, está jogando futebol lá no São Paulo, futebol clube em São Paulo. Quer vir jogar no Benfica, não sei se vai dar certo um dia, né? Já pensou? Se ele vier para o Benfica, eu vou ter que vir morar aqui em Portugal. Aí eu vou congregar aqui com o Rafael. Não, estou brincando, gente, estou brincando. Ele está lá no São Paulo também. E graças a Deus, nós estamos felizes porque estamos pregando o evangelho, irmãos. É bom demais, olha isso, olha quantos jovens aqui na frente. Tem uns que não são tão jovens assim, mas são pela fé, aleluia, né? Glória a Deus. E eu estou muito feliz de ver o que Deus está fazendo no planeta, irmãos. Há uma fome estabelecida de Deus nesse planeta, amém? As pessoas estão com desejo de Deus, as pessoas querem Deus. Todo lugar que você vá, onde você vai, eu tenho tido essa oportunidade de falar em alguns ambientes seculares, fora do padrão igreja evangélica, e eu tenho visto uma fome das pessoas, irmãos. E nós precisamos aproveitar esse tempo, amém? Nós precisamos aproveitar esse tempo. Deus está com vontade de fazer algo sobrenatural. Eu tenho orado, irmãos, para que Deus levante homens que implorem pela sua presença. Homens que implorem pelo seu fogo, amém? Eu creio na restauração apostólica e profética, amém? Você crê nisso, irmão? Eu creio nessa restauração. E a música que o Gessé e a Gabriela estavam cantando aqui, eu não tenho medo de mergulhar nesse fogo. Eu quero queimar, irmão, amém? Eu quero queimar. Quando você não souber o que fazer, entra num quarto e queime. Fique lá queimando. E esse papo assim, alguém me disse esses dias: à medida que você for ficando mais velho, você vai vendo, né, a gente vai dando uma esfriada. Não, vai esfriar você, eu estou queimando, irmão. Eu não vou esfriar coisa nenhuma, eu vou queimar até Jesus voltar, amém? É esse fogo. Tenho pedido que o Senhor levante homens com um coração apostólico, amém? Homens, ou seja, apóstolos com um coração de pastor, com ímpeto de evangelista, com uma sabedoria, uma responsabilidade de mestre, de ensinar as verdades, amém? Com a garra, com o fogo de um evangelista e com a visão de um profeta, porque daí nós vamos estar bem. A igreja vai estar abençoada, cheia desses homens e dessas mulheres queimando na presença de Deus, amém? Amém, irmãos? Eu não sei quanto a você, eu quero essa unção, eu quero essa unção. E sabe, você não ganha mais quando busca mais, você ganha mais quando renuncia mais. Tem gente que busca a vida inteira e não recebe de Deus porque não renuncia. Está sempre negociando a unção.
A unção é uma habilidade que Deus dá para você funcionar. É o óleo na engrenagem. E se o óleo é novo, nada é velho, meu irmão. Amém? Se o óleo é novo, nada é velho. Você vai ver, você vai ficando mais velho. E o negócio, aleluia, vai quebrando tudo. Aleluia. E não adianta, mas eu ando com Jesus. Você não herda a unção de quem você anda. Você herda a unção de quem você ama. Porque Judas andou com Jesus e não herdou nada. Não herdou nem o ministério. Eu preciso amar Jesus. E o meu trabalho é esse, é despertar você para o amor de Cristo, irmão. Para o amor de Cristo. Amar a Jesus é o trabalho de todo cristão. É o desejo do Senhor ser amado por você. O Senhor ama ser buscado por você. E ainda quando você tem essa intenção, quando é você que quer. Agora se preparem, porque existe um nível de exigência de Deus. Amém? A minha filha, que é a esposa do Charles, hoje ela tem 31 anos, quando ela era mais novinha, tinha uns 14 anos, 15 anos. Um dia numa conversa, ela começou a chorar, ela começou a dizer: pai, por que para a gente tudo é mais difícil? Meu Deus, a gente busca a Deus, está na igreja, o Senhor é um homem de Deus, você e a mãe têm um casamento lindo, e parece que para a gente tudo é mais difícil, para os outros dá tudo certo, eles fazem errado, funciona, para nós é tudo mais difícil, é uma labuta maior. E eu tentando consolá-la, não sabia o que dizer, eu abracei ela e disse: filha, as exigências de Deus são para os íntimos. Deus não exige coisa de crente meia boca, não. Quanto mais você mergulha, mais exigências de Deus vêm sobre a sua vida. Não se trata de abandonar coisas proibidas, se trata de renunciar até as permitidas, por amor a Jesus Cristo, por amor ao Evangelho. Aleluia, então esteja pronto. Talvez Deus vai pedir coisas para você que não vai pedir para os outros. E não adianta se comparar, Deus não mandou você se comparar. Ele não disse ser de santo porque o João é santo, não. Ele disse ser de santo porque eu sou santo. Ser de perfeito porque eu sou perfeito. Deus não compara você com ninguém, você é incomparável. No meio de 7 bilhões de pessoas que permeiam a face da terra, só você tem essa impressão digital, só você tem esse DNA. Ou você é exclusividade de Deus ou não é, meu irmão. Deus fez você único. Até porque eu acho que Ele não suportaria 2 de você. Aleluia. Mas um só é uma luta. Não é? 2 de você ninguém aguenta, né? Aleluia. Glória a Jesus. Então existe um nível de exigência de Deus para você. E se Deus está pedindo para você, vai para cima, irmão. Eu me lembro quando a gente se converteu, eu e Iraci. Eu fui criado na igreja presbiteriana desde menino. Depois meus pais se separaram, nossa casa desandou. Dos 14 aos 28 anos eu fiquei fora do Senhor. Mas mesmo numa esquina vendendo drogas, eu ficava cantando hinos da igreja. Ficava lá: glória para sempre é o Cordeiro de Deus. E os caras diziam assim: mas isso aí não é música de crente? Eu disse: eu sou crente. Eles diziam: você é crente, você é doido. Tem uns que faziam assim: sangue de Jesus, Deus me livre. Deus me livre, fazia o sinal da cruz e tudo. Eu disse: não, eu sou crente. Ele dizia: como que você é crente? Você está drogado, cara. Eu disse: eu vou te falar uma coisa. Eu falava uma coisa para eles que eu não entendia, mas hoje eu entendo. Eu dizia assim para eles: o diabo pode ter a minha mente, mas nunca terá meu espírito. Então uma pessoa que serve a Deus, ela serve com o corpo, serve com a alma, mas o espírito não. Por isso que no inferno não tem adoração, porque quem vai ao inferno vai no espírito, e o espírito não reconhece outro Deus. Ele só reconhece o Deus que soprou em você o espírito dele. Esse espírito não reconhece outro Deus, irmãos. Não reconhece. E eu estava lá vendendo drogas e cantando hino, com saudade de Deus. Mas um dia ele vem. Então se prepare, meu irmão. As coisas que você vai ser, vai ter e vai fazer já estão com você. Só precisa se achar. Lembra de ontem da pipoca? Você só precisa entrar num ambiente onde a unção aumente sobre a sua vida, onde essa unção é extraordinária. Eu acabei de escrever um livro,
Não lançou ainda, que vai lançar agora em maio, no dia 4 de maio, chamado A Unção Extraordinária. O que é algo extraordinário? É algo fora do ordinário, é raro, que causa admiração, estranho, excessivo, acontecimento imprevisto, é algo que você está ali e de repente acontece. E a gente tem visto de repente de Deus acontecer. Agora, leva tempo para Deus fazer de repente. Leva tempo. Deus vai construindo em você um ambiente, um lugar, para que Ele venha e de repente, algo que você esperou por 10, 20 anos, um sopro, um toque, uma expressão dos céus, vem sobre a sua vida. E aquilo que você achava que não poderia acontecer, acontece. Deixa eu te falar uma coisa, querida. A igreja que você sonha existe. A unção que você sonha existe. A glória que você deseja, ela existe. A glória que você deseja, ela existe. E onde está? Está aí dentro, esperando uma oportunidade para vir para fora. Amém, querida? Então, quando o azeite é novo, nada é velho. Abra sua Bíblia comigo. Já aproveitar que os irmãos estão falando de fogo, fogo. Eu vou falar de fogo também, irmão. Aleluia. Mateus capítulo 12. Perdão, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Graças a Deus. Bom demais. Faz-me morrer para as coisas desse mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. O teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, está no meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como da primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. O teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como da primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como da primeira vez. Deus vai fazer tudo novo de novo. Ele faz novo
de novo. Amém? Lucas capítulo 12 e o versículo de número 49 diz assim: vi lançar fogo na terra. Quem é que está falando isso? É o Nazareno, o filho da irmã Maria. É ele que está dizendo. Ele diz: eu vi lançar fogo na terra, e o que eu mais queria é que vocês já estivessem acesos. O que eu mais queria, olha aqui essa tradução: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivessem a arder. Olha o que diz: importa, porém, que eu seja batizado com certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Pensais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes vim trazer dissensão. Daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, e 2 contra 3. Pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora. Até que a sogra contra a nora é normal, né? E a nora contra a sogra. Aí você lê isso aqui na Bíblia e você diz: não, não foi Jesus que falou, não, que Jesus que de divisão é essa. Ele disse: eu vim trazer dissensão. Como é que alguém que está queimando vai comungar com alguém que não está queimando? É difícil, irmão. Você fala A, o cara entende B. Amém? Como é que alguém que está andando em coisas sobrenaturais, que já experimentou o dom gratuito de Deus, que está andando debaixo de uma unção sobrenatural, como é que essa pessoa vai ser compreendida? Às vezes eu falo umas coisas na internet, o pessoal me arrebenta. Por quê? Não adianta, você tem que estar num ambiente para entender o que eu estou dizendo. Não adianta, você fala de uma coisa, o cara não está naquele ambiente, ele não está aquecido por aquele fogo, né? Jesus chega na terra e diz assim: ó, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, os caras pensam, ele é canibal. Mas como é que vai entender com uma mente humanista, filosófica, alguém que desce do céu para fazer a diferença na terra? Como nós vamos entender alguém que está andando em sobrenatural? Como? É difícil demais, irmão. E as pessoas perguntam: o que você faz? Quantas horas você ora por dia? Não é o quanto você passa com Ele, é o quanto você passa sem Ele. Não está ligado somente em quantas horas você ora, mas em quantas horas você se cuida, em quantas horas você vigia, em quantas horas você se permite errar ou não errar, em quantas horas você decide. Não é o tanto que você passa com Ele, porque não é, você pode passar 5 horas por dia buscando a Deus e em 5 segundos perder tudo. Aquilo que você ouviu do Senhor e recebeu é Wi-Fi ligado, irmão. Amém? É você estar num ambiente onde Deus fala, onde você pergunta e onde Deus responde. Você convive com Deus, sabe, sem religiosidade. Amém, irmãos? Amém? Você está me entendendo aqui? Buscar a Deus não se trata somente de passar tempo com Deus, é cuidar para não passar tempo sem Deus e deixar que as águas corram por você. Escute, tem uma garrafinha de água aí na sua mão, não tem? Quem tem uma garrafinha de água aí? Nessa garrafinha tem um prazo de validade. Está escrito aí, válido até quanto? Água com prazo de validade? Sim, porque ela está engarrafada. Se essa água tivesse numa cachoeira, ela não teria prazo de validade, porque ela estaria correndo constantemente. Mas quando você pega a unção e quer estruturar ela só num lugar, você está dando prazo de validade para aquilo que nasceu para correr por toda a terra. Você não pode dar prazo de validade para uma unção que Deus colocou em você. Então deixa fluir, meu irmão, deixa fluir. Cutuca alguém que está do seu lado e diz: deixa Deus te usar, porque não acaba nunca. Não acaba nunca. Isso não para nunca. Essa unção não termina nunca. Aleluia.
Glória a Deus. Ontem à noite foi um culto, hoje de manhã a gente teve com os pastores aqui, hoje de noite, amanhã de manhã, e assim vai por toda a terra. Como é que a gente aguenta? Porque a gente não pôs prazo de validade. Você é um rio, não é uma represa. Você não nasceu para colocar estruturas na unção. A estrutura tem que servir a unção e não a unção servir a estrutura. Você entendeu isso, irmão? Você não pode aprisionar uma coisa que Deus deu para você fluir. Não pode. Se você prender a unção, você está dando um prazo de validade para ela. Avivamento é isso. Avivamento é a vontade de Deus sendo estabelecida e a responsabilidade dos homens sendo praticada. Isso é um avivamento. É você saber que Deus mandou você fazer aquilo e você está ali fazendo aquilo. Pastor, mas a unção, irmãos, uns são, outros não são. É ou não é? A unção vai empoderar o que você é. A unção fez bem para Davi, mas fez mal para Saul. Por quê? Porque Saul era mau. Se você pegar uma batata e um ovo e botar no fogo, na água fervendo, a batata amolece e o ovo endurece. Por quê? Porque aquele ambiente potencializa o que você carrega. Se você é uma pessoa boa, com a unção você vai ficar melhor. Mas se você é mau, a unção pode ser perigosa. Porque você pode usar a unção para oprimir pessoas, para aprisionar pessoas, para torná-las dependentes de você e não da graça de Deus. Então o que você carrega é potencializado com a unção. Aí você diz assim, cara, aquele cara quando ele era pobre, ele era um homem de Deus, agora ele ficou rico, agora ele desviou. Não, irmão, ele sempre foi aquilo, porque o dinheiro não desvia ninguém, ele só revela quem a pessoa sempre foi. Ah, mas a fama, depois que ele ficou famoso, ele desviou. Não, a fama não desvia ninguém, ela só revela quem você sempre foi. Então quando você quer conhecer alguém, você tem que dar poder para ela, ou então tirar o poder que ela tinha. Irmãos, a fama, a unção, isso não vai desviar você. Se você tem uma causa para isso, se você tem um chamado para cuidar disso. Amém? Ah, mas aquele cara, quando não tinha nada, era gente boa. Agora ficou um cara difícil de lidar, ficou ruim. Não, irmão, ele sempre foi aquilo. A unção só potencializou, trouxe para fora o que estava lá dentro. Revelou quem ele era. E Jesus tem um jeito de trabalhar tremendo. Jesus pega o ladrão da tribo deles ali, da turma. Jesus pega o cara que roubava da turma e dá o dinheiro para ele cuidar. E Jesus já sabia o que ele fazia. Por quê? Por que Jesus, sabendo o que Judas fazia, dava a bolsinha do dinheiro para ele cuidar? Porque Jesus acredita em pessoas, irmãos. Ele espera que a gente se converta. Ele espera que a gente mude, que a gente seja transformado pela sua glória. Amém, meu irmão? Então, se a sua essência já está corrompida, em um cenário corrompido ela se manifesta. Mas se a sua essência é uma essência poderosa, é uma essência divina, Deus pode plantar você em qualquer cenário, você nunca vai se corromper. Você nunca vai se corromper, por quê? Porque você não está preso a nada, você é livre. Amém? E todas as vezes que você fluir, você vai sempre fluir de dentro para fora. Lembra a música? Lá no Brasil a gente canta uma música, de dentro para fora, vem queimar em mim. Sempre de dentro para fora, irmão. Se você furar um ovo de fora para dentro, você mata a vida que tem dentro. Mas se você pegar aquele ovo e submeter ele a um aquecimento, a vida que tem ali dentro, ela vem para fora. E não precisa quebrar para ela nascer. Quando ela precisa nascer, ela mesmo rompe de dentro para fora. Então tem muita coisa aí dentro que você não viu ainda. Tem muita coisa aí dentro que você não experimentou ainda. Por quê, pastor Luiz? Porque você não entrou no ambiente que Deus preparou para você entrar. Você está procurando alguém para pôr a mão na sua cabeça.
Você diz, transfere a unção. Quando alguém me diz, pastor, transfere a unção, eu digo, pega meu lenço aqui e vai chorar para você ver o que é bom. Agora escute. O poder você consegue transferir, mas a presença não. Porque o poder vem sobre você, mas a presença vem em você. Por isso que você pode estar em cultos cheios de poder por 20, 30 anos e nunca ser transformado. Porque o que transforma você não é o poder, é a presença. É a presença. E a presença, às vezes a gente está num culto e diz, meu Deus, eu estou sentindo a presença. Eu creio que a presença você não sente, você conhece. Está gostoso esse culto, não está? Está bom ou não está? Então, debaixo dessa unção, eu posso botar a mão em você e dizer, receba o poder de Deus. E você ser curado, ser liberto, ser transformado, receber uma unção. E aí você sai daqui, embarca no carro, vai para casa e diz, uau, amanhã eu vou no culto, que eu quero sentir de novo. Só que você não se dá conta que a presença foi com você. O que transforma você não é o poder que vem sobre, é a presença que habita. Porque tem dia que você não sente nada, mas Ele está lá. Como é que eu sei que Ele está lá? Porque Ele disse, eu estarei com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Ele disse que ia habitar em você. Mas você não, você está procurando alguém para te dar poder. Você está atrás de alguém que dê poder para você. E Ele dizendo, ei, eu habito em você. Eu habito em você. Por isso que quando João Batista viu Jesus passar, João Batista disse, olha ali, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João reconheceu que era Ele, porque João estava debaixo do poder. Só que o Espírito Santo ainda não habitava em ninguém, a não ser em Jesus depois do batismo. João disse, eis o Cordeiro de Deus. Dias depois, João Batista foi preso. E depois que João Batista foi preso, ele pensou, será que era ele mesmo ou devo esperar outro? Então ele mandou 2 discípulos ir atrás de Jesus e perguntar, será que é você mesmo ou a gente deve esperar outro? Jesus disse assim, ó, vai lá e diz para João. Vai lá e diz para João. Irmão, alguém segura essa criança correndo aqui na frente, está me atrapalhando? A unção é muito sensível. 2 coisas você precisa dar para a unção, é tempo e qualidade. Amém? Isso. Segura o menino. Quando ele estiver debaixo da unção, ele prega também. E tomara que quando você estiver pregando, tenha as crianças correndo na sua frente também. Viu? Criança, irmão. Deixa a criança ser criança. João Batista, ele acabou de dizer, olha ali, é o Cordeiro de Deus. Agora ele foi preso. Porque o poder, quando muda as circunstâncias, entra dúvida. Aí mandou perguntar para Jesus, vai lá e pergunta para ele se é ele mesmo ou nós devemos esperar outro. Jesus diz, vai lá e diz para João que os cegos estão vendo, os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo. E Jesus começou a exaltar João. Jesus começou a dizer, o que vocês foram ver no deserto? Foram ver um caniço agitado pelo vento? Não. Vocês foram ver um homem. Sim, um caniço agitado pelo vento? Não, vocês foram ver um homem. E dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Só que ele não parou aí, ele disse, mas quem for menor no reino é maior do que o João. Aí nasce o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não disse, eis o Cordeiro de Deus. Ele disse, já não sou eu que vivo, é Ele que vive em mim. E esse amor que eu agora tenho na minha carne, eu a tenho pela fé no Filho do Homem. Ei, os 2 foram presos, os 2 perderam a cabeça na cadeia. João Batista perguntou, será que era ele? Paulo não, Paulo disse, ô Silas, puxa um dó maior aí, vão cantar um corinho de fogo. Ei, vou cantar um corinho de fogo, Silas.
Por quê? Porque a presença não duvida nunca, irmão. Você sentindo ou não sentindo, você sabe, porque a fé não sente, a fé sabe que Ele está presente. Eu sei que Jesus está aqui agora. Por que eu sei? Porque Ele disse que estaria. Não é porque eu estou sentindo. Pastor, mas eu não estou sentindo. Eu não estou sentindo. Você não tem que sentir. Eu não tinto. Eu não tinto de orar. Eu não tinto. É um tal de sentir na igreja, irmão. Eu não estou sentindo. Você não tem que sentir. O seu coração é enganoso. Você tem que saber. E se está escrito, então é vivo. Se está escrito, então é verdade. Eu vou estar com você, Luiz. Por isso Paulo sabia que nada podia separar ele do amor de Cristo. Romanos capítulo 8, ele deixa claro: nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o que há, nem o que há de vir, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou, aleluia. Alguém está me entendendo aqui? Aleluia! Ei! Sim, Senhor. Então escute, eu preciso entender. A presença é esse fogo queimando dentro de mim. Tem dia que eu estou mais lá do que aqui, tem dia que você está mais aqui do que lá. Tem dia que você está mais sensível, tem dia que você está mais humano. Por isso a Bíblia deixou clara: quando você estiver choroso, chore com os que choram, se alegre com os que se alegram. Não tenha medo de ser gente. Não é pecado ser gente. Pecado é tentar ser Deus diante das pessoas. Ser tu homem. Há um só mediador entre Jesus Cristo, entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, homem. Quando você chegar na eternidade, escuta, quando você chegar na eternidade, você for entrando assim na eternidade, você vai olhar do lado direito assim, você não vai ver um anjo, você vai ver um homem. Um homem que venceu. Ele não está de asinha. Ele não tem asinha. Ele não tem um troféu na mão, ele tem marcas. É um vencedor. Porque o troféu é você. Você é o troféu da vitória. E não fique procurando, não adianta ficar procurando diplomas na mão dele, você não vai achar. Você só vai ver marcas. Diplomas apontam que eu aprendi, mas as marcas apontam que eu venci. E ele não diz ao que aprendeu, ele diz ao que venceu. Dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Ao que vencer, comerá do maná vivo. Ei, tem gente que aprende a vida inteira e nunca vence a si mesmo. Pessoas que aprendem a vida inteira e nunca vencem a si mesmo. Não, mas é o diabo. Não, o diabo já foi vencido na cruz. A sua labuta não é mais contra o diabo já foi vencido. Você precisa vencer o orgulho, vencer a soberba, vencer a prepotência. Você precisa vencer você mesmo. Amém? Então queime, porque esse fogo vai queimar toda a impureza da minha e da sua vida. Amém? Eu preciso entender esse amor de Deus e não só sentir, porque eu posso esquecer o que eu sinto, mas jamais esquecerei o que eu entendo. Mateus 13,19 diz: ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a semente. Mas se você entendeu, a compreensão divina vai tomar conta da sua mente. E já era, meu irmão, já era. Imagina, irmão, Paulo era terrível. Todo barco que Paulo entrou afundou. Toda cidade que ele entrou para pregar, ou ele foi expulso, ou foi apedrejado, ou foi perseguido. Tinha umas que ele teve que fugir de madrugada. Ninguém conseguia prender o Paulo. Botaram os pretorianos, os guardas, para cuidar dele, e se converteram. Todo mundo que botava perto de Paulo convertia. Tiveram que matar, arrancar a cabeça, que nem Highlander, arranca a cabeça do Highlander. Por quê? Porque simplesmente ele não morria. Ele era um perigo. Eu e você precisamos entender isso. O problema, sabe o que é? Que nós estamos na terra só para ser honrados.
Queremos ser honrados. A gente acha que Jesus é evangélico, como eu disse ontem. Não, como? Spurgeon fala uma coisa interessante. Como você quer ser honrado no mundo que o seu Senhor foi crucificado? O que esperar de um mundo que sacrificou, que crucificou o seu Senhor? A honra que Deus tem para você não é comparado a nada que você pode carregar nos bolsos, irmãos. Nada que você pode carregar na vida, nada. A honra que Deus tem para você, meu Deus, pastor, mas eu estou fazendo a obra de Deus. Eu sei, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Babel, eles não estavam construindo um túnel para chegar no inferno, eles estavam construindo uma torre para chegar no céu. E mesmo assim Deus não se agradou da obra deles, porque não é o que eu faço para Deus. Quais são as intenções do meu coração? Por que Deus me chamou para fazer isso? Se você está queimando, querido, vai queimar tudo perto de você. Irmão, como é bom conversar com pessoas que estão queimando. Como é bom conversar com pessoas que entenderam as regiões celestiais, que compreendem o seu momento. Como é bom conversar. Nós moramos lá em Itajaí. Itajaí é beira-mar, tem muitas praias. E um salva-vida, irmão, quando ele vai tirar uma pessoa da água, ela está morrendo. Ele não para do lado dela e diz: por que você veio aqui? Você não sabe nadar. Ele não fica dando um curso de natação para ela. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Quando o bombeiro chega no acidente para salvar as vítimas daquele acidente, ele não pergunta: quem atravessou o sinal vermelho? Não, vou salvar, vai ficar por último. Não, ele chega para salvar, irmão, para tirar as pessoas dali. Nós somos chamados, nós queremos argumentar quem está certo e quem está errado. Você foi chamado para queimar, irmãos. Não tenha medo de ser alguém que represente a Cristo, queimando por pessoas. Amém? O medo, a culpa que muitas vezes nós carregamos, querido, não poderia ser o impedimento da nossa obra, da obra que Deus nos chamou para fazer. Quem aqui já foi chamado para fazer algo para Deus e teve medo? Um pouquinho de medo é bom, que ele te protege, para você não ficar soberbo. Tem um cadinho de medo que é protetor. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. A distância do céu e do inferno na sua vida estão nas suas decisões. Eu quero queimar. Eu quero queimar mais, eu quero buscar mais a Deus e eu quero queimar mais. Eu vou dizer, eu estou cansado da normalidade. Eu estou cansado dos cultos normais. As pessoas chegam lá no meu e perguntam: que dia que é culto normal aqui? Não tem, meu filho, culto normal aqui não. Deixa eu ler o texto que eu li para você em outra versão. Eu vim para acender o fogo sobre a terra, e como eu queria que já estivessem acesos. Eu vim para mudar tudo, para acertar tudo, e como eu queria que tudo já estivesse concluído. Acham que eu vim para facilitar as coisas e deixar o ambiente agradável? Nada disso. Eu vim causar conflito e confronto. De agora em diante, numa casa, 5 pessoas, será 3 contra 2 e 2 contra 3. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Querido, quando você lê um negócio desse, você pensa: não foi Jesus que escreveu isso? Como que Jesus vai dividir uma casa? Como que Jesus vai dividir pessoas? O que o Senhor quer dizer é o seguinte: é difícil viver junto, irmãos. Quem anda numa unção com quem não anda numa unção. É difícil conviver quem está no céu e quem está na terra. Irmãos, eu sou amigo de todos, tenho relacionamento com muita gente, mas construir, eu só construo com pessoas que estão no mesmo propósito. Por quê? Porque alianças são coisas diferentes. Amém, irmãos? Porque um evangelho que passa pela sua vontade, querido, ele já está corrompido. Você e eu fomos chamados para queimar. E você não pode determinar quem vai receber e quem não vai. Não é você que decide quem vai e quem não vai. Não é você que decide quem sobe e quem não sobe. Deixa que o Senhor dirija isso. Tem coisas que você gerou pela paixão, mas agora
Agora Deus diz, só paixão não serve. Você tem que ser instruído. Você tem que ser instruído naquilo que você entendeu, naquilo que você compreendeu. Você precisa ser instruído nisso. Amém? Então são dias onde a graça e o conhecimento vão caminhar junto comigo. O mundo vai ficar pequeno, eu te garanto que o mundo vai ficar pequeno quando você compreender a carga que você carrega. Vai ficar pequeno, irmão. Eu vou te falar uma coisa, eu tenho que viajar. Eu tenho que pregar em outros lugares, eu tenho que sair pela nação pregando, eu tenho que pregar em outros países. Por quê? Porque se eu pregar só na minha igreja, lá onde eu sou pastor, eu mato ela. Por quê? Porque a carga é muito pesada. Eu tenho que sair para bater nos outros também. Não é? E é bom bater no filho dos outros, não é, Rafa? É bom demais. Por quê? Porque a carga, a cada 10 minutos você recebe uma palavra. Tudo que você vê, fala com você. Você conversa com as crianças, elas estão ali com você, elas falam com você. Você vai construindo ideias, eu tenho coisas que eu escrevi que eu não preguei ainda. Eu não estou falando isso para você achar que eu sou um sabichão. Não, é para você saber que não há limites para o saber. Mas não é o saber. Um evangelho intelectualizado, a fé não pode ser intelectualizada. A fé não é burra, não, a fé é sábia. Mas ela não pode ser intelectualizada. A fé precisa ser dirigida pelo Espírito, irmãos. Amém? Amém? Então, eu te garanto que você vai ficar fervoroso e responsável. Quando você começar a queimar, e como é que queima? Fica lá. Tem coisa pior do que orar? O cara diz, pastor, ora por mim, para mim ter vontade de orar. Não existe essa oração, irmão. Você está pedindo uma coisa que não existe. É porque eu não tenho vontade de orar. Eu também não. Porque é terrível você entrar num quarto, ir para um campo, debaixo de uma árvore, fica ali. A sua alma fica gritando. A sua alma fica dizendo para você, pastor presidente, tem um monte de coisa para fazer, está aqui perdendo tempo. Chega, nem você entende o que você está dizendo. E você está lá, aí passa um monte de coisa pela sua cabeça. Aí você acha, agora eu estou entendendo o que eu estou falando. Está nada, mentira. Mas a Bíblia diz que ora em línguas edifica a si mesmo. Em espírito fala mistério, fala a Deus e não aos homens. Aí eu fico, daí para dar uma zoada, eu digo, diabo, essa língua você não entende também. Só quem entende é o Espírito. Você não entende essa língua, Satanás. Por isso que você não pode interferir nessa oração. Ei! Você não pode interferir nessa oração. Ei! Romanos 8, 26. Não sabemos pedir como convém, mas o Espírito intercede conosco com gemidos inexprimíveis, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por mim. Então, tem 1 milhão de coisas na sua cabeça. Quando eu baixar, você baixa. Tem 1 milhão de coisas na sua cabeça. Aí a alma começa a dizer, ora por aquilo, ora por aquilo, ora por aquilo. Estou discipulando também, irmão. Está aqui. Vai aprender. Eu sou teimoso. Ih, caiu na malha fina do Luiz Hermínio, já era. Ou morre ou vai aprender. Casou com filha de pastor, sofreu, irmão, já era. Tanta filha para casar, foi casar com a filha do pastor, se lascou. É ou não é? Você sabe pedir como convém? Pode baixar, irmão. Baixa. Você sabe pedir como convém? Não sabe. Tem 1 milhão de coisas. Você está orando aqui, de repente você muda a oração. Como é que você vai orar pela sua família toda? Você sabe o nome de todo mundo? Você sabe o nome de todos os bandidos da cidade? Você sabe o nome de todos os traficantes da cidade? Você sabe o nome de todos os políticos da cidade? Que você tem que orar pelas autoridades? Você não sabe pedir como convém. Como é que vai organizar isso? O Espírito organiza para você. O Espírito começa a queimar. Então eu vou dobrar o joelho ali, vou orar, sentado, deitado, fica ali e fico pensando, Deus, eu não sei
nem por onde começar. Então eu vou deixar que o meu Espírito, que conhece a tua vontade, ore no meu lugar. Então eu fico lá, e o dia todo, orar em todo o tempo, sem cessar. Deus pediria uma coisa que você pode fazer, que você não pode fazer? Não, se Ele diz orar e sem cessar, Ele está dizendo que você pode fazer. Então você está lá dirigindo, você está tomando banho, você está fazendo a comida, varrendo a casa, está ligado, está queimando, e não está acontecendo nada, não está tentando, não tente nada, não tente. De repente, irmão, você está diante de alguém, Deus mostra a vida dela para você. De repente, se você abre a Bíblia, as letras começam a saltar na sua frente. De repente, você entra num voo, Deus começa a dizer: esse voo está assim, tem uma pessoa aqui, assim, assim. Você vai sentar lá na lanchonete, vai ter uma pessoa desse jeito. O casamento dela está destruído. Você tem uma palavra para ela, vai lá e diga para ela. Às vezes até a roupa que ela está usando. Por quê? Porque o Espírito fala mistérios. Então esse zelo fervoroso, essa responsabilidade com o reino, foi o que Jesus veio trazer. Ele veio trazer fogo. É o motivo que Ele quer nos acender, pela paixão, pelo desejo de manter essa intensidade ligada com a gente, plugada, irmãos. Mas não, a gente vai para a igreja fazer campanha para enriquecer, porque parece que é só isso que interessa para a gente. A gente não quer ouvir a Deus. Oh, que silêncio. Tem alguma coisa, tem algum problema de você ter alguma coisa? Claro que não, irmãos. Mas até para ter, você vai ter que ouvir a Deus para saber usar aquilo que Deus te deu. Até para ter. Então o segredo desse fogo é que quando esse fogo começa a queimar, você não amará mais a sua própria vida. Eu te garanto, se você ainda ama a sua vida, é porque você ainda não está queimando. Se você ainda tem a sua vida por preciosa, você ainda não está queimando. Quando esse fogo começa a queimar em você, você vai adorá-lo sem limites. Sem limites. Você vai desejar contemplá-lo ininterruptamente. Toda hora você fica um chato, um crente chato. Toda hora você quer estar com Cristo. Tudo que você fala, cada 10 palavras suas tem um aleluia no meio. Tem um recheio de glória a Deus. Quando não está amarrado, você terá um motivo para viver e não terá medo de morrer. Eu te garanto, você não terá medo de morrer. E o melhor, você vai se tornar um provedor de santidade. Um amigo meu foi lá em casa uma vez e a gente entrou no quarto para orar. Vamos orar um pouco? Vamos. A gente ficou 3 dias. Só saí para tomar banho do quarto. Fiquei lá. Depois do 3º dia, vamos sair para comer alguma coisa? Vamos. A gente foi na praça do mercado, que ficava perto da minha casa. Sentamos lá na praça do mercado. As pessoas passavam com a bolsinha do mercado, com as compras, paravam na minha frente, na dele, olhavam e começavam a chorar para a gente. Teve uma que olhou para mim e disse assim: posso conversar com você? Eu disse: pode. Nós olhávamos para o outro e ria, nós só ria, né? Porque a gente sabia que era o Espírito Santo que estava atraindo. Uma das coisas que o fogo vai fazer com você, ele vai atrair muito BO, muito problema dos outros. Aí você diz: meu Deus, parece que eu sou um para-raio. O que todo mundo tem 50 casas para o cara pedir comida, ele vem pedir na minha. Você começa a atrair, porque Deus sabe o que você pode solucionar. Deus sabe que você pode ajudar as pessoas por causa do fogo que está constante na sua vida. Você não se satisfará com status, com fama e com riqueza. Você se tornará insaciável. E a única coisa que saciará você é Ele. Por isso, quando você se sentir frio, distante dEle espiritualmente, para tudo e vai queimar, irmão.
E como é que eu oro, pastor? Não ora. Fique em silêncio. Fique lá. Fique lá, deixa Ele ministrar você. Deixa Ele tocar você. Vá para um lugar solitário, se coloque diante de uma lareira, do fogo que queima no coração dele. E esse fogo vai me trazer de volta. Esse é o modelo. Você pode colocar aqui para mim, já que você está com a Bíblia, pode colocar a Bíblia aqui para todos verem. Lucas capítulo 5, versículo 15 e versículo 16. Lucas 5, 15 e 16. Fica melhor que daí todo mundo vê. Eu não preciso ler. Aleluia. Lucas 5, 15 e 16. Porém o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grande multidão afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para um lugar solitário e orava. Ou seja, quanto mais famoso ele ficava, mais ele se escondia. Mais ele se escondia. Sua fama se espalhava sobre toda a Galileia. E eles procuravam ele estava sempre escondido com o Senhor. Ele estava sempre guardado com o Senhor. Espere, porque é assim que Deus vai fazer com você. Quanto mais a sua fama percorrer a terra, tem tempo e de tempo na minha vida que o Senhor diz: para tudo, eu paro tudo e fico em casa. Por quê? Porque não são aplausos que vão alimentar a gente, não são reconhecimento de pessoas que vão nos alimentar. Se coloque diante dessa lareira. Esse é o modelo. Esse é o modelo que nós lemos. Ele se separava e orava. Sua fama se espalhava sobre toda a Galileia. Ele, porém, se retirava para um lugar solitário e orava. Amém? Pastor, e o segredo de se manter aceso? O segredo de se manter aceso. Lá no sul, a gente faz muito churrasco. A gente é de Santa Catarina, faz muito churrasco. E um dia eu estava fazendo um churrasco lá com o irmão. Na realidade eu não estava fazendo, quem estava fazendo era ele. E eu estava preparando uma garrafinha de água para ele molhar o fogo. Ele disse: não, pastor, fique tranquilo. Aquela grelha cheia de fogo, aquele carvão cheio de fogo. Ele disse: não, eu não jogo água para apagar o fogo. Por quê? Porque se a churrasqueira perder a temperatura, a carne fica enrijecida, a carne fica rígida. Então ele pegou uma varinha e começou a mexer no fogo. Eu disse isso, ele disse assim: ó, o fogo, você organiza ele. Queime, mas deixa a vara do Senhor te organizar. Amém? Não apague, não perca a temperatura. O Senhor pega o cajado e Ele vai organizar você. Qual é o segredo de se manter aceso? Não é só responder às chamas do púlpito. Não é só alguém com a mão na sua cabeça. Não é só ouvir uma música no carro, mas se dedicar de forma consistente ao seu ambiente. Uma paixão exclusiva e fervorosa pela sua presença. Você tem que desejar isso, irmãos. Você tem que querer isso. Amém? Eu quero esse fogo. Você deseja esse fogo? E nada vai parar o que Deus começou na sua vida. Ninguém vai parar o que Deus começou. Se Deus começou algo com você, você só precisa queimar. Você não pode aprender com a terra a cuidar das coisas do céu. A terra não pode curar a terra. Não adianta, você pode fazer cursos de administração para vir administrar a igreja. A igreja não se administra com a cabeça humana. Quem administra a igreja é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Não adianta, você pode ser um gestor, você pode fazer grandes cursos. Tudo isso é muito bom e muito importante e vão ajudar muito você. Mas a igreja é dirigida pelo céu. É o céu que governa a terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é no céu. Amém, irmãos? Então entenda isso, meu irmão. A incredulidade de Zacarias não pôde atrasar o plano de Deus.
Por quê? Porque Deus não está pedindo a tua permissão para fazer. Ele não está sugerindo para você, mas Ele está declarando para você: eu vou fazer. Então Ele chega para Zacarias e diz: vou te dar um filho. Zacarias pediu um filho a vida inteira. Isabel não veio. Aí um dia Deus disse: eu vou te dar um filho. Aí Zacarias disse: como? Meu irmão, não pergunta como, só diz aleluia. Se Deus falou, está falado. Eu não tenho que. Você está me entendendo? E Zacarias perguntou: como? Aí Deus disse: como você não pediu? Agora você vai ficar mudo para aprender. Porque às vezes, para Deus gerar a voz que clama, tem que deixar alguém mudo no ambiente, porque não está entendendo o que Deus está fazendo. A voz que clama, ela foi gerada enquanto a paternidade daquela voz estava muda. Então entenda isso, irmãos. Você não sugere. Um dia eu e Iraci, a gente morava de favor na casa de um cunhado nosso, e o combinado lá era o seguinte: eu morava numa edícula atrás, numa garagem, recém-convertido. A Iraci trabalhava, eu ainda não. Eu estava na rua fazendo as coisas para Deus. Eu amava fazer a obra de Deus, eu amo até hoje. E como as mulheres gostam de trabalhar mais do que os homens, a Iraci foi trabalhar para manter a nossa casa, enquanto eu ficava em casa estudando a Bíblia e pregando na rua. Aí quem dizia assim: esse não é o padrão. E não é mesmo o padrão que nós estabelecemos, porque o homem é o provedor. O homem provê, protege e procria. Mas naquele momento eu precisava viver aquilo, porque era humilhante. Aquele momento para mim era humilhante e eu precisava ser humilhado. E aí eu não consegui pagar a luz da casa, pagar a conta da luz, que o combinado era: você mora aqui, mas você não paga aluguel, mas paga a conta da energia. E eu não paguei, irmão. Cortaram a energia elétrica da gente. Cortaram a da nossa casa, certamente cortaram a da casa da frente também, que era a casa do cunhado. Fiquei com uma vergonha. Isso era uma segunda-feira e tinha reunião de obreiros na igreja. E aí Iraci: amor, vamos na reunião de obreiros? Eu digo: Iraci, a gente não tem dinheiro para pagar a conta de luz, você quer ir para a igreja? Ela diz: amor, vamos, hoje tem reunião de obreiro, você é um obreiro. Eu digo: eu não sou nada, não tenho nenhum dinheiro para pagar a conta de luz. Fomos, irmão, pegamos a nossa bicicletinha e fomos. E quando a coisa está ruim, se prepare, ela fica pior. Quê? Estamos indo, deu uma chuva no caminho, irmão. E eu comecei a praguejar. Eu já estava com raiva de Deus, do cara que cortou a luz, e da Iraci, que me carregou para a igreja no dia de chuva. E aí a gente parou debaixo de um posto, e eu dizendo: vice, eu não falei para ti, eu não queria vir, mas é assim mesmo, tu fica enchendo a paciência. E ela quieta na chuva, nós dois molhadinhos. Parou a chuva, embarcando uma bicicleta e fomos para a igreja. Chegamos na igreja, já tinha começado a reunião de obreiros. Cheguei todo molhado, com a raiva de Deus, do cara que cortou a luz, e daí era assim. Encostei a bicicleta, sentei lá no fundo, e ela disse: vamos lá para frente. Eu digo: não vou, não quero, vou ficar aqui, eu estou todo molhado. Fiquei lá sentado lá atrás, com raiva. E igreja lotada assim, tinha umas 30 pessoas. Reunião de obreiro, eu era obreiro nessa igreja. Eu lá, pô, lá eu também era obreiro lá. Nós estávamos mais para cobreiro do que para obreiro, né lá? Era dois cobreiros. Eu vim das drogas e o Lapa vindo do kardecismo. Nós era zica, mano. E aí, estou lá sentado com raiva e o nosso pastor pregando. E o pastor estava pregando sobre o quê? Propósito de Deus. E ele começou a falar: o propósito. De repente, irmão, ele faz assim, ó. Ele era fervoroso, nosso pastor. Ele faz assim, ó: meu Deus, eu estou vendo.
quando ele fala, eu estou vendo, eu não vi nada, mas eu disse, é comigo. E ele disse, eu estou vendo, Deus vai levantar um homem aqui em Itajaí. Deus está me dizendo aqui agora, que nos próximos anos, Deus vai levantar um homem aqui em Itajaí. E eu comecei a apertar a mão da Iraci, ela olhou e disse, que foi? Eu disse, é eu. Eu nem conjuguei o verbo, irmão. Eu disse, é eu. No pretérito imperfeito. É eu aqui. E ele dizia, esse homem, Deus vai usar ele, virá gente do mundo inteiro aqui para ouvir ele. Deus vai trazer o Brasil aqui para sentar na mesa com ele. E eu disse, sou eu, é eu, Jesus. Eu comecei a queimar por dentro, irmão. Queimar. Ai, irmão, eu não aguentei, meu irmão. Eu fiquei de pé, chutei a minha cadeira e dei um grito, uau! Aqueles 30 irmãos olharam para trás. Teve um que disse, teve outro que disse, o sangue de Jesus tem poder, vigia vaso. E eu olhei e disse assim, pastor João, esse homem aí que o senhor está falando aí, é eu aqui, todo molhado. É eu. Ele fez assim, assim seja, irmão Luiz Hermínio. Assim seja, irmão Luiz Hermínio. Assim seja. Ei, meu irmão. Meu irmão, já saí daqui. A bicicleta não era mais uma bicicleta, era uma Kawasaki 1100. Eu olhava para ela assim, eu digo, meu Deus, virou Kawasaki na hora. Embarquei, a Iraci sentou no bagageiro atrás, me abraçou e disse, viu, amor, viu como foi bom? Eu disse, claro que foi bom a gente ter vindo aqui. Eu sabia que Deus tinha algo preparado. Aleluia. E quando eu cheguei em casa, irmãos, a luz que havia sido cortada ainda estava cortada, mas aqui dentro acendeu uma luz, um fogo que nunca mais apagou. Isso fazem 23 anos, 25 anos fazem, nunca mais apagou. Então se prepare. Se acender um fogo aí dentro, aqui fora pode estar tudo de cabeça para baixo, mas você vai queimar intensamente. Você vai queimar intensamente na presença de Deus. Solta esse leão que está aí dentro. Solta. Ei! Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Ei! Deu uma resposta hoje. Senta aí que o voo foi cancelado. Senta aí que o voo foi cancelado ainda. Não está na hora do voo ainda. Segura aí. Você está diante de um pastor improvável, de um homem que não tinha nada para oferecer a Deus. Só tinha um quarto, alguns livros e um caderno e uma esposa dedicada. Só o que... aleluia. Está vendo que eu estou depositando bastante aí hoje, viu, irmão? Aleluia, glória a Deus, vigia vaso. Então, por favor, dê uma resposta. Quando você estiver no lugar, pula e diz, isso é meu. Isso é meu. Isso é meu. Sabe, as pessoas no final do culto hoje, elas querem foto, elas não querem mais a unção. Eu sou do tempo que as pessoas vinham para frente para receber a unção. Eu sou do tempo que as pessoas só diziam assim, só toca em mim. Não é idolatria, irmãos, por favor, entenda isso. Você não tem que registrar o que eu estou dizendo, você tem que praticar. Eu sou do tempo que acabava as reuniões, a gente levava quase 1 hora para sair do culto, porque tinha que passar por cima das pessoas, que elas estavam chorando, babando no chão, rindo, tinha gente rindo. Aí quem ria, bota na pilha de quem ri. Quem chora, bota na outra pilha. Eu sou desse tempo, né, Clebão? Nós somos desse tempo, irmão. Do tempo que acabava o culto,
E a gente ficava movendo. As crianças orando uma pelas outras. A falta de fé de Zacarias não impediu João Batista de nascer. Se você não tem fé para esperar aquilo que está por vir, não pense que você vai parar o que está por vir. Você só simplesmente não vai participar daquilo. Porque eu sempre disse para Deus: Deus, não permita que ninguém atrapalhe, que ninguém pare o que o Senhor está fazendo nos lugares, nas nações. A falta de fé de Zacarias não impediu João Batista de nascer. Se você não der uma resposta, irmão, eu vou dar. Se você não quiser beber a sua dose, eu bebo a minha e a sua. Mas nós não podemos mais viver inertes na presença de Deus. Você terá que se calar diante do que Deus está fazendo. Zacarias ficou mudo enquanto a voz que clama no deserto estava sendo gerada. Não fique, cutuca alguém que está do seu lado e diga: por favor, não fique de fora do que Deus está fazendo. Não fique de fora. Não fique de fora, por favor. Aí você diz: pastor, mas é uma luta. Pastor, toda vez que eu me levanto, o diabo se levanta para vir contra mim. Graças a Deus. Porque se você caminha e você cruza o diabo no caminho, significa que ele está indo para o outro lado. Você está indo para o outro lado. Meu medo é se ele estivesse caminhando com você. Se você está cruzando ele no caminho, faz sentido. Se você está cruzando o diabo no caminho, faz sentido. Você passa: ó, Satanás, valeu. Vai para lá que eu vou para lá. Você não fará nada influente, nada importante. Você não será uma voz até que você seja submetido a esse fogo. Queime, irmãos, queime, sem misticismo. Não precisa de misticismo. Não precisa de coisas ungidas. Não precisa, Deus não está atrás de água ungida, pano ungido, é homens ungidos, mulheres ungidas. Mas você não acredita que um pano ungido pode curar? Claro que eu acredito, irmãos. Eu acredito sim, que se você botar óleo num lenço, colocar sobre o câncer, pode curar sim. Mas uma manifestação não substitui uma doutrina. A manifestação foi para aquele dia, para aquela hora, para aquele momento. A doutrina é eterna. Passa o céu e passa a terra, mas a sua palavra não vai passar. Amém? Tenta viver o novo de Deus numa velha estrutura, você não consegue. Não existe vida cristã sem a mortificação da carne, irmão, não existe. Eu vim aqui despertar você. Eu tenho um despertador na cabeceira da minha cama para me acordar pela manhã. O despertador, ele tem o poder de me acordar, mas ele não tem o poder de me tirar da cama. Quando ele me acorda, eu tenho que sair da cama. O meu trabalho aqui é despertar você, não é tirar você da cama. Mas dizer: tem um evangelho simples e profundo, autêntico, que você pode viver intensamente na presença de Deus. Amém? Pastor, mas eu quero ser missionário. Você não é missionário até que você tenha uma missão. Você precisa ter uma missão. Deus te chamou, você foi chamado para quê? Para ministrar o Senhor, para queimar. Pastor, mas eu não tenho nada. Não precisa. Para começar, você precisa ter as duas promessas. Para mim, são as duas grandes promessas que Deus faz para todo mundo que Ele chama. Primeiro, que Ele estaria comigo todos os dias da minha vida. Segundo, que tudo que eu desejasse aos outros Ele me daria. Não tem limites. Eu sei, irmãos. Eu sei que você pode olhar aqui, eu estou aqui no altar, no púlpito, com o microfone na mão, você pode dizer: para você é fácil. Irmão, você conhece os meus vídeos na internet, mas você não conhece as minhas fotos, a minha história. Nós temos uma história de fraquezas, uma história de dor, de superação, uma história de lágrimas, uma história de muitas desistências. Ou não quero mais. Quantas vezes eu fui dormir e dizer: eu não faço mais, não quero mais, acabou. No outro dia acordava, você ouvia seu nome. Não, vamos, continue, vamos para cima. Sabe o que eu vejo na igreja? Sabe o que eu vejo em Portugal? Tanta gente com potencial sem paixão.
Muita gente que sabe fazer muita coisa. Eu não estou falando só serviço eclesiástico da igreja, não. Estou falando de gente que foi chamado por Deus. Tem muito potencial, mas não tem paixão. Não tem paixão pelo que faz. A paixão é o combustível, irmão. São as lágrimas que vão tirar você da cama. O desejo de fazer, de seguir. Não adianta ter potencial e não ter paixão, porque você não morreria pelo seu potencial. Mas eu te garanto que você morreria pela sua paixão. Sacrificaria por uma paixão. E não adianta. Eu e você temos que viver pelo meio da experiência aquilo que nós não conseguimos viver pelo meio do raciocínio. Irmão, a fé é louca. A fé é a loucura de Deus sendo manifestada na terra. Cabe na sua cabeça que um peixe engoliu um homem, ficou com ele 3 dias e vomitou ele depois. E esse homem virou missionário. Cabe na sua cabeça que 3,5 milhões de pessoas andaram pelo deserto por 40 anos sem comprar um tênis, sem comprar uma marmita, sem comprar uma peça, uma muda de roupa. Cabe na sua cabeça isso? Cabe na sua cabeça que um cara bateu, levantou uma vara, um cajado e o mar abriu, e depois ele levantou de novo e o mar fechou? Cabe isso na sua cabeça? Não, você acredita mesmo nessas loucuras? Como é que você acredita que pode acontecer com alguém, mas não pode acontecer com você? Essas histórias estão na Bíblia. Não é para te contar histórias da Bíblia. A Bíblia não é um livro de história, é um livro de realidades. Essas histórias estão na Bíblia para dizer: João, você pode. Maria, você pode. Você viu, Abraão teve um filho com 100 anos. Sara tinha que rir mesmo, ela olhando: tá louco? Não dá, meu filho. E o Senhor disse: por que você está rindo, Sara? Você vai ter um filho. Por que a gente não acredita, irmãos? A gente perdeu a paixão pela fé. A gente acredita na lógica. A gente tem dificuldade de acreditar em coisas sobrenaturais. Os milagres, eles existem e eles são seus. Eu só preciso queimar. Eu só preciso queimar, irmãos. E se eu queimar, eu vou acreditar em coisas que ninguém mais acredita. Eu vou procurar viver por meio da experiência aquilo que não pode acontecer pelo meio do raciocínio. Eu vou entender que o amor não está submetido à justiça, é a justiça que está submetida ao amor. Eu vou entender que essa Bíblia não é um livro de história, mas é um livro da humanidade. A Bíblia não é a história de Deus, é a história da humanidade. A história de Deus, você não consegue contar só lendo. Você tem que contar experimentando. E Deus vai te ensinar a viver livre no meio dos presos. Deus vai te ensinar a viver em santidade no meio da prostituição, a andar em paz em meio à guerra, a andar sóbrio com pessoas embriagadas, a andar em retidão no meio da corrupção, a andar em verdade no meio dos mentirosos. Deus vai te ensinar a gerar vida no meio daqueles que abortam. E eu preciso contar uma história para você, para a gente ir embora. Bota aqui para mim Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Deixa eu contar um pouquinho só a história de Cornélio. Havia em Cesareia um homem pelo nome de Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Cornélio, fixando nele os olhos e muito atemorizado, perguntou: quem és, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para o memorial diante de Deus. Agora envia um homem a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este
está com outro Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, e ele dirá tudo o que deves fazer. Logo que retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. Essa é uma história fantástica. Esse homem, aqui nasce o evangelho aos gentios. Cornélio, um homem piedoso, generoso, bondoso, dava esmolas, servia as pessoas. O anjo do Senhor aparece para ele. Esse cara não ia na igreja, esse cara não foi discipulado por nenhum cristão, não tinha sido ministrado por ninguém ainda, mas dentro dele já havia uma verdade, e por causa dessa verdade o anjo do Senhor apareceu para ele e disse: Cornélio, o que você está fazendo está subindo para mim. Manda chamar Pedro. Deus estava dizendo o seguinte: manda chamar a minha igreja. Cornélio, na hora, chamou 2 homens e disse: vai lá na casa de Pedro. Olha, tem o endereço aqui, procura no Waze. Ele está na casa de um Simão curtidor, e vai lá, e que o Senhor já mandou alguém lá na frente para avisar ele. Agora, escuta. O anjo foi na casa de Cornélio. Agora ele tem que ir na casa de Pedro, avisar Pedro que Cornélio está indo. Pedro era a igreja, Cornélio era o gentil, o pecador. Pedro é a igreja, o representante da fé. Pedro, o anjo aparece e diz: Pedro, tem 2 homens lá embaixo, eles vieram te chamar, vai com eles. Pedro desce e vai. Aí Pedro tem uma visão. O lençol com 4 pontas se junta, cheio de animais imundos dentro. Cheio de animais imundos. E aí a voz que diz para ele: Pedro, mata e come. E Pedro diz: está amarrado. Eu sou da igreja, sou crente evangélico, eu não como coisas imundas. E aí a voz de novo: quem mandou você chamar de imundo aquilo que eu santifico? A minha pergunta é: nós temos 2 homens aqui, um gentio e um cristão, um pecador e um representante da fé. Para o pecador, Deus só disse: olha, você me chamou a atenção, viu? Suas esmolas subiram aqui, suas orações, seu jejum. Agora eu quero que você manda chamar Pedro. A minha pergunta é: o que deu mais trabalho para Jesus? Foi convencer Cornélio a ir na casa de Pedro, ou Pedro a ir na casa de Cornélio? Você sabe que Deus gasta mais tempo com os religiosos do que com os pecadores. É por isso que do Egito Deus foi buscar o povo, porque do pecado Deus vai lá te buscar. Mas da Babilônia ele não foi, ele disse: sai dela, povo meu. Do pecado o Espírito Santo te convence, mas da religiosidade não. Da religiosidade você tem que dizer não. Cornélio foi só dizer: Cornélio, vai na casa de Pedro. Cornélio disse: tá bom, senhor, estou indo agora. Pedro, ele teve que falar, teve que discutir, teve que dar visão. Disse: vai, Pedro. Pedro disse: não, eu sou da igreja, eu não vou, eu sou crente, a minha religião não permite essas coisas, nós temos uma doutrina. Meu irmão, e o Senhor disse: por que você chama de imundo o que eu santifico? Se prepare, viu, gente? Porque você vai ter que ir em muitos lugares que para você é imundo. Eu vou repetir: você vai ter que ir em muitos lugares que para você é imundo, mas se você estiver queimando, meu irmão, se você estiver queimando, ninguém pode parar o que Deus começou. Ninguém pode parar. Se prepare. Hey. Aí escuta, irmão, escuta. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, está tudo arrumadinho.
Cornélio está lá sentado. Cornélio fechou a fazenda naquele dia. Não teve trabalho, não teve expediente. Chamou a família toda, chamou os vizinhos, sentou todo mundo, abriu a casa para fazer a célula, o PG, o pequeno grupo. Quando Pedro entra meio ressabiado, né? A casa de gentio, né? Eles eram judeus, não comiam na casa de gentio. Aí Pedro entra, Pedro meio ressabiado. Aí Cornélio diz: "Oh, o senhor que é o Pedro? Puxa, a gente estava esperando o senhor aqui para o senhor ensinar a nós." E Pedro está ali como quem não quer nada. E Pedro começou a falar. De repente, meu irmão, de repente, as pessoas começaram a falar em línguas. Pedro não pôde fazer nada. Ele não terminou a mensagem. Ele estava no meio, ele estava fazendo oferta ainda. Ele estava no meio da mensagem. Eles começaram a dançar, a pular, a se avivar e a falar em línguas. Pedro se apavora e tal. Acabou o culto na casa de Cornélio. No outro dia a convenção chama Pedro. Não, leia o capítulo 11, está escrito lá. O Sinédrio chama Pedro e disse: "Pedro, que vergonha. Você sabe que a gente tem os nossos costumes, a nossa doutrina. E você, Pedro, você chegou aqui para nós que você comeu na casa de um gentio." Ele disse: "Comi, gente. Eu não queria ir, Deus sabe. Eu fui contra a minha vontade. Mas estava... E vocês não sabem o que aconteceu. Eu nem terminei a mensagem. O Espírito Santo batizou todos eles com fogo. O Espírito Santo pegou todo mundo, gente. Eu fiquei apavorado porque eu fui lá para uma coisa e aconteceu outra." Aí o Sinédrio para, olha para Pedro e diz: agora a gente entende que Deus não faz acepção de pessoas. Irmão, o Evangelho nunca vai se estabelecer numa cultura, porque o Evangelho não é hóspede de uma cultura, ele é juiz da cultura. Então quando você chega num país, você não está preso à cultura de lugar nenhum. Você tem uma cultura celestial, onde o céu governa a terra, onde Deus governa os homens, onde o Espírito governa a alma. Você não está submetido. O Evangelho não é hóspede de nenhuma cultura. O Evangelho é juiz de todas as culturas. Amém? Estude a cultura da nação para onde você está. Estude a cultura da nação que você entrou, sem problema. Estude tudo sobre ela. Mas quando o Evangelho chegar e bater na porta, abra mão de tudo, porque o Evangelho é naturalmente sobrenatural. Ei, o Evangelho é naturalmente sobrenatural. O Espírito Santo não está pedindo sua permissão. O Espírito Santo não está pedindo a sua permissão. Ele vai fazer em ponto final. Ele vai fazer em ponto final. Aleluia. O Espírito fará o que tem que ser feito. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, ei, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei. Levante sua mão e cante isso. O oceano do Espírito, e ali adorarei. Salte, salte, flua, flua ao Rei do meu amor. Flua, 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 flua.
vida. Que me compreender sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, sim, que desce como fogo. Ei, Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 Ei! que desce como fogo. que desce. Vem como em Pentecoste e enche-me De novo. Levante sua mão e adore. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste ei, e enche-me de novo. eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu Sem nenhuma explicação. Ele não quer argumentar com você. eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Talvez você diga, pastor Luiz, mas hoje não, hoje eu estou na carne. Mas a promessa de Joel é que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sem carne não tem espírito. É necessário que você apresente a carne para que o espírito venha sobre você. É necessário que você apresente o defeito para que o espírito coloque toda a precisão dos céus na sua vida. Ei, é necessário que tenha carne para que tenha espírito. É necessário. Deus é que derrama. A igreja instrui, mas quem derrama é Deus. A igreja instrui, mas quem derrama é Deus. Ei, ei, eu quero orar por batismo no Espírito Santo. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Você que não fala em língua, você vai falar agora.
Você precisa dessa ferramenta. Amém? Olha, pastor, mas eu não fui batizado em águas ainda. Lá na casa de Cornélio também. O padrão da igreja é primeiro batizar em águas, para depois derramar do Espírito. Mas na casa de Cornélio, primeiro veio o Espírito Santo, depois eles foram batizados em águas. Não tente padronizar uma ação de Deus. Não tente doutrinar as ações de Deus com a igreja. Não tente, não tente. Agora pergunto eu, olha aqui para mim. Quem é que foi mais ministrado naquele dia? Foi Cornélio ou foi Pedro? Foi Pedro, irmãos. Pedro foi mais ministrado porque ele viu uma coisa que ele achava que não poderia acontecer no padrão. Porque Jesus ministra quem dá e quem recebe. Quando eu vejo os poderes de Deus se manifestando, a sua glória se manifestando, o seu fogo se manifestando, eu me alegro, irmãos, e sou muito ministrado. Por isso eu e você não podemos abandonar a missão. O Espírito Santo está aqui, e você não pode fazer essa missão sem Ele. Você não pode fazer. Agora olha aqui para mim. Não espere que venha alguma coisa do céu e vai pegar você e você vai levar um choque elétrico. Não, a Bíblia diz que eles foram via línguas repartidas como de fogo, e eles começaram a falar em línguas. Você tem que começar. Aí você diz: ah, pastor, eu não falo porque eu tenho medo que eu estou imitando alguém. Qual é a língua dessa nação? É o português. Quando eu falo português, eu não estou a imitar ninguém aqui. Essa é a língua dessa nação. Línguas, oração em línguas é a linguagem do reino. É o idioma do reino. E você não vai conseguir andar no reino se você não orar em línguas. Sabe qual é o seu problema? Você tem vergonha. Você tem medo de estar imitando. Você tem medo de estar... ah, isso é carne. Mas tem que ter carne. Eu não estou sentindo nada agora. E eu vou orar em línguas. Ah, pastor, mas isso é... o senhor está na carne. É claro, não dá para viver sem a carne. Eu vou pular agora. Ah, pastor, mas isso é carne. É carne, claro, eu não consigo pular sem a carne. Eu vou dar um grito: aleluia! Mas o Espírito é sujeito ao profeta. E quem falou que eu quero sujeitá-lo? Eu quero deixar ele solto, livre para fazer o que ele quer, porque ele é quem manda. É ele quem manda, não sou eu quem mando. Quem governa é ele, não sou eu. Então você vai falar em línguas. E você não vai falar em línguas para ficar gritando na igreja. Não, é para você orar em casa. Porque quem ora em línguas edifica a si mesmo. Em espírito fala aos Deus e não aos homens. Por isso Paulo dizia: eu dou graças a Deus que ora em línguas mais do que todos vós. Se eu ficasse aqui pregando em línguas, você não ia entender nada. Porque se a trombeta não fizer bom sonido, quem se vai se preparar para a batalha? Mas quando eu estou com Deus, eu vou falar para você uma coisa. Quando eu estou sozinho com o Espírito Santo, eu tenho dificuldade de orar em português. Eu fico ali. Já acostumou. Já acostumou tanto, irmão, que às vezes você passa tempo no carro dirigindo. Aí para abastecer, o frentista pergunta: quanto é que vai? Eu digo: não tenha vergonha. Não tenha medo. O Espírito Santo não vai vir, ele já veio. Ele já está aqui, agora. Um ambiente de glória é um ambiente que você vive. Ele já está aqui. Você pode ir agora fechar os seus olhos. Enquanto nós adoramos o Senhor. E quem ora em línguas aqui? Quem ora em línguas? Então você vai estender a mão sobre essas pessoas. E você vai orar com elas. Enquanto nós adoramos o Senhor. E o Senhor vai batizá-las com fogo. O Senhor vai enchê-las de fogo. Ei, isso, solta. O Senhor vai enchê-las de fogo.
Eu quero ouvir você orando em línguas. Receba de Deus, receba, abra a boca e fale, abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca. Isso, garoto, isso, garoto, isso, garoto, isso, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas, isso, garota, isso, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas, receba, meu Deus. Meu Deus! Receba, receba, receba! Sua glória vir, vem queimar. Eu não deveria. Ore em línguas, receba. Se a sua glória vir, eu não creio que isso possa acontecer. Se a sua glória vir, vem queimar, me lançou, me lança no fogo, eu não tenho medo, deixa eu ver. Isso, garoto, ore em línguas, garoto, isso. Isso.